Olá, boa tarde, boa noite, né, bom dia para todo mundo. Essa aqui é a aula de antropologia filosófica, onde eu vou fazer com vocês a devolutiva da prova da segunda etapa, para que vocês possam, se caso necessário, solicitar aí alguma revisão de prova nesse sentido, ok? Eu estou sem minha câmera, mas vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que deu certo, deixa eu ver. Está compartilhando. Então vamos lá. Bom, a gente tem agora esse modelo de prova, onde a gente tem 3 questões discursivas e 6 questões objetivas. Vamos começar pelas questões discursivas. Vou abrir aqui a questão discursiva, só conferindo aqui de novo, se está compartilhando, ok, microfone aberto. Vamos abrir aqui a questão, que vai tratar sobre o conceito de liquidez no filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman. Eu vou ler e vou comentar aqui a resposta, o feedback da resposta para vocês, tá bom? A questão é a questão 10.8121. O enunciado dela diz o seguinte: o conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis como os líquidos. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman da modernidade líquida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. A lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. Assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. A ideia de compra também adentrou nas relações sociais e as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. Nesse contexto, as instituições ficaram estremecidas, o emprego tornou-se um empreendimento completamente individual, no momento em que o indivíduo tornou-se um empreendedor de si mesmo. Se alguém não obtém sucesso nessa lógica da modernidade líquida, a responsabilidade é completamente individual. Assim sendo, a modernidade líquida tem instituições líquidas, pois cada pessoa é uma instituição. A exploração capitalista deixou de ser vista como uma exploração e passou a ser vista como uma relação natural, em que o sujeito empreendedor de si mesmo vende sua força de trabalho ao sujeito empreendedor que possui o capital. A modernidade líquida é ágil, pois ela acompanha a moda e o pensamento da época. A ciência, a técnica, a educação, a saúde, as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidas à lógica capitalista de consumo. E aí tem um panorama, né, com o conceito de modernidade e as implicações institucionais e subjetivas. O comando pede: considerando as informações do texto e que a metáfora da liquidez utilizada pelo sociólogo Zygmunt Bauman indica como principal característica da sociedade atual a ambivalência e a fluidez, identifique as características dos moldes e configurações das novas representações do ser e do conviver em sociedade. Então, a resposta correta deve versar sobre algo de que a modernidade líquida, segundo o conceito de Bauman, revela características importantes das novas representações do ser e do conviver. A fluidez das relações sociais se destaca, tornando os vínculos interpessoais frágeis e temporários, com afetos frequentemente comparados, refletindo uma mercantilização das relações humanas. Nesse sentido, então, precisa-se comentar também a respeito da individualização das experiências sociais, que intensifica a ideia de que os indivíduos são empreendedores de si, onde a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso recai sobre cada um, desconsiderando fatores estruturais. As instituições tradicionais, antes pilares de estabilidade,
tornam-se maleáveis e inseguras. Além disso, a lógica do consumo redefine identidades, medindo o valor das pessoas pelo que possuem ou consomem, em vez de quem são. Essa transformação gera uma insatisfação constante, contribuindo para a ambivalência e a incerteza nos aspectos da vida social, como emprego, relacionamentos e identidade. Assim, as representações contemporâneas são marcadas pela fragilidade e superficialidade. Então, a resposta da questão deve versar sobre, novamente, reescrever, né, a descrição da modernidade líquida, segundo o Bauman. Vamos então para a próxima questão, discursiva. É uma questão que vai falar sobre o iluminismo. A questão é a 10.8116. Vou ler o enunciado. O iluminismo se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar que os iluministas não eram ateus, porém, eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Esse movimento também merece ser lembrado por consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e das liberdades individuais, pois sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas por um fim das sociedades estamentais, estrutura social em que não era permitido ascensão social a cada grupo tinha sua função e cada grupo tinha sua função na sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim dos governos absolutistas e para a busca da independência dos países que ainda estavam sob o controle de uma nação estrangeira. Tem aqui a citação, então, do enunciado, e o comando pede. O iluminismo configura-se como parte fundamental do pensamento do Ocidente, gerando um projeto de iluminar o mundo e desafiar a filosofia, a moral, a política, a ciência e a pedagogia para responder às novas necessidades e demandas da sociedade europeia. A partir das informações do texto, relacione os princípios fundantes do iluminismo. Alguns princípios fundantes, então, precisam estar na resposta elaborada por vocês. Alguns desses princípios foram o progresso como sinônimo da razão, a ideia de humanidade vai se deslocar de sua razão com o divino e vai dar lugar a uma perspectiva de relação dos homens com outros homens. Civilização como um fator e um valor, indicando um estágio avançado dos termos de pensamento e técnicas e histórias da coletividade. A tolerância a grupos discriminados da sociedade civil, tais como as mulheres, judeus, negros, indígenas e crianças, e a revolução como forma de promover mudanças e transformações mais amplas na sociedade e na política e na conquista de liberdade, felicidade social e política. Precisaria versar, então, sobre as questões que prezam o sinônimo da razão como sinônimo de progresso, a ideia da instrumentalidade racional, a civilização como um valor, a tolerância, né, a valorização das técnicas. Vamos, então, à terceira questão, que está na prova de segunda etapa. Ela começa, ela tem um desenho, né, uma imagem, está abrindo aí. O enunciado começa com uma imagem, então, e aí vem o texto do enunciado, que é uma citação do Jack Reynolds, sobre o existencialismo, no livro chamado Existencialismo. A base da proposta existencialista é analisar o ser humano em seu todo e não dividido em aspectos internos, como sua mente, cognição e sentimentos, e externos, seu corpo, comportamento e ações. Embora tenhamos semelhanças com outros seres e alguns objetos, a consciência que temos de nossas ações e do mundo ao nosso redor é peculiar. Não poderíamos, assim, tentar entender o ser humano do mesmo modo que compreendemos os demais seres e objetos do mundo.
A existência não é algo que se possa meramente classificar ou mensurar, pois é um desdobramento ou um acontecimento que não se deixa compreender a não ser sendo um indivíduo. Encontramos-nos em uma situação na qual o que somos não está predeterminado, mas é antes resultado de nossas ações. Coloca-se em questão, assim, o propósito do ser humano em um mundo em que não é como deseja ou tenha escolhido. E aí temos, então, o comando. O existencialismo é designado, segundo Reymond, como um movimento filosófico e literário, desenvolvido especialmente na França do século XX. Explique, considerando a imagem e o texto apresentado, alguns princípios da filosofia existencialista. A resposta comentada, então, deve destacar alguns princípios, como, por exemplo, o princípio do Dasein, como possibilidade de ter acesso à análise do ser, para substituir a antissubjetividade, a existência humana como algo que precede a essência humana, pois os humanos não têm essência como os animais e objetos. As ciências naturais não poderiam fornecer uma descrição muito completa e exaustiva da realidade do homem, pois essa existência não é determinada, mas construída por meio do empenho, risco, decisão, fé e responsabilidade. Estariam aí alguns princípios da, da filosofia humanista. Vamos passar agora para as questões de múltipla escolha. A gente teve uma questão aberta sobre modernidade líquida, uma outra questão aberta sobre o iluminismo e uma terceira questão aberta sobre a filosofia existencialista ou o movimento institucionalista. Vamos lá, então, para as questões objetivas. Começando pela questão 10.79.85. Vou conferir aqui de novo. Estamos compartilhando. Tem um longo enunciado, duas afirmativas, e vamos ver o que se pede, né? Precisa analisar as afirmativas. Um dos grandes desafios da antropologia é fazer da macrohistória aqueles acontecimentos colossais que levam a cabo a ideia de inevitabilidade do que acomete os homens e suas culturas, um mapa no qual a cultura refaz o que parecia fixo, previamente mixado nos quatro cantos do mundo. É da antropologia a tarefa de refutar o irrefutável, de ver no sincretismo, nas hibridações culturais, na busca árdua de um marco identificatório para todas as sociedades humanas, todas complexas e locais, uma definição de cultura não unitária, conflituosa, contraditória e fruto das identidades que se constroem em espaços múltiplos, virtuais e reais, próximos e distantes no tempo e no espaço. O sincretismo é, pois, um movimento anticlítico, o qual resulta de inquietudes, vontades de nova época, uma época de subjetividades que tem na dinâmica de seus apelos culturais a liberdade de que necessitam, sem conceitos previsíveis, sem acontecimentos pré-estabelecidos. Temos aqui a indicação, a fonte, né? Considerando o texto, pede o enunciado, leia as exceções sobre os desafios da antropologia para o século XXI. Afirmativa 1. Tanto o processo de certa diluição do discurso moderno acerca do homem, somado a um conjunto de transformações do século XX e XXI, desafiaram a antropologia a revisitar seus pressupostos e metodologia. Verdadeiro. As respostas aos desafios da antropologia na atualidade podem ser sintetizadas por um olhar para procurar fora e procurar aspectos vitais para a sociedade e para o conhecimento, os quais se pode contribuir. A alternativa correta, então, é aquela que diz que as duas asserções são verdadeiras e elas se complementam, pois estão relacionadas. Vamos, então, à próxima. É a questão 10.79.83. Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede. Os contratualistas apresentam uma visão de homem em seu estado natural, sugerindo que o contrato social é fundamental para o surgimento do Estado civil.
Ao analisarmos suas teorias, podemos questionar como elas se relacionam com a política brasileira atual. As ideias de Rousseau sobre o homem bom podem ser vistas nas tribos indígenas, enquanto o conceito de Hobbes sobre o homem perverso se reflete nas favelas, onde as facções operam fora do pacto social. Isso exige uma resposta das autoridades, como a proteção dos índios e suas tradições e a imposição de normas rigorosas contra as facções. Além disso, os contratualistas defendem um Estado justo, representativo e voltado para o bem comum, onde os governantes são servidores da população e não seus proprietários. Apesar das divergências entre eles, suas teorias podem se complementar e guiar a construção de um governo legítimo que assegure os direitos humanos e o bem-estar coletivo. Tem aí a fonte e pede então para analisar as asserções sobre o contratualismo moderno. O contratualismo moderno obteve com as filosofias de Hobbes, Locke e Rousseau o estatuto de uma corrente de pensamento na qual a política apareceu como objeto de conhecimento sistematizado. Exatamente. Correta. A imagem de Estado moderno como um conjunto de relações entre partes e instituições, legitimada em termos de direitos e deveres, é a consequência dos argumentos da corrente contratualista. As asserções 1 e 2 são verdadeiras e elas se complementam. É a resposta correta. Vamos à terceira questão. Sobre filosofia política também. Então, continuamos com temas do contratualismo. A questão 10.7981. A filosofia política é uma disciplina que se dedica ao estudo profundo das questões políticas fundamentais que permeiam a sociedade. Ela busca compreender e analisar conceitos como poder, autoridade, justiça, liberdade e igualdade, além de investigar as origens e a natureza do governo e do Estado. Através da reflexão filosófica, a filosofia política procura responder a perguntas cruciais como: qual é a melhor forma de governo? Quais são os direitos e deveres dos cidadãos? Como deve ser distribuído o poder político? Ela não se limita apenas a teorizar, mas também a questionar as estruturas políticas pré-existentes, a promover o debate público e a contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e democrática. Em suma, a filosofia política é o campo de estudo que nos ajuda a refletir sobre as bases éticas e filosóficas que sustentam as decisões políticas e o fundamento da sociedade. Após a indicação da fonte do enunciado, se tem um comando. Considerando o texto acima sobre os conceitos para compreender a filosofia política moderna, está correto o que se afirma na alternativa que começa. O contrato social é constituído por um conjunto de relação, nas quais fazem parte indivíduos, instituições sociais e o Estado. A visão e a concepção do papel do Estado dependem de cada um dos filósofos. Vamos para a quarta questão objetiva. A quarta questão objetiva. É a questão número 8546. Tem uma imagem, né, de um globo com vários países das nações mundiais na mão de uma pessoa. A fonte é a própria Faminas Virtual. Hoje em dia na sociedade é possível encontrar diversos fatores que proporcionam diversas mudanças no dia a dia e nos aspectos de todo o mundo. Além disso, tais fatores também podem causar benefícios e muitas vantagens, e ao mesmo tempo também pode vir a nos causar diversos aspectos negativos, ou seja, desvantagem de tais fatores. Um dos fatores que mais influencia na sociedade moderna é a globalização. Como seu próprio nome já diz, a globalização é um fenômeno social no qual o mesmo abrange uma escala global, dessa forma, originando o termo globalização. A globalização é o resultado de uma integração mundial, ou seja, uma integração de caráter global, na qual a mesma se divide em aspectos econômicos, culturais e políticos. Para quem não sabe, a globalização também é parte do capitalismo, que muitas pessoas contestam.
A globalização faz parte da fase, ou até mesmo do módulo mais avançado do capitalismo. Com a queda geral do socialismo, o sistema capitalista se acendeu ao mundo. Dessa forma, também dando início ao período da globalização. Além disso, podemos destacar como fatores impulsivos para a globalização as revoluções em meios tecnológicos e nos meios de transportes. No texto descrito pela imagem, no contexto descrito pela imagem e textos acima, a antropologia da globalização serve para descrever o que é a globalização e explicar os novos fenômenos socioculturais. A antropologia da globalização, conforme indica o levantamento de Marconi e Pressato, deve, a partir do reconhecimento da análise histórica, descrever o que é a globalização e contribuir para explicar novas realidades, fenômenos socioculturais, fluxos complexos, interdependência entre os acontecimentos econômicos, sociais, políticos, familiares e comunitários. Assim, a antropologia da globalização surge como campo que investiga as relações entre cultura, política e economia. Retornando aqui para a quinta questão objetiva. Então, vamos ver aqui, ó. Considerando a primeira questão, né? A questão que eu vou ler agora é a questão 85.40.00. Considerado expoente do iluminismo, John Locke nasceu em 29 de agosto de 1632, em uma pequena vila no norte da Inglaterra. O inglês fundou o empirismo, teoria que defende a experiência como única forma de conhecimento do mundo, e foi um dos principais filósofos contratualistas que explica que o surgimento do Estado ocorre a partir de acordos e contratos sociais. Por essas razões, Locke figura entre os grandes nomes da filosofia. Dentre os principais escritos do filósofo, destacam-se o ensaio sobre o entendimento humano, 2 tratados sobre o governo, no qual busca refutar o teórico Robert Filmer, defensor do direito divino das leis, e advoga pela instituição do governo civil, visando a proteção da propriedade, entendida como sinônimo de vida, saúde, liberdade e bens. E a Carta sobre a Tolerância, em que defende a separação entre o governo civil e a Igreja, por considerar que possuem propósitos diferentes, além de pregar a tolerância entre os religiosos. Entre as principais ideias defendidas por John Locke está na alternativa que começa com o contrato social, resulta da formação de uma sociedade que tem ideias de pessoa, trabalho, propriedade como valores fundamentais. Partimos, então, para a quinta questão, para a sexta questão, né? E última a ser comentada, é a questão numerada como 85.39.3. Tem uma imagem, né, da Santa Ceia, pede para observar essa imagem, cita a fonte e vem o comando. A imagem acima é o quadro A Última Ceia, pintado por Leonardo da Vinci e inspirado na passagem bíblica de João 13:21. É considerado uma obra do humanismo artístico e cultural. Sobre as características deste movimento, então o humanismo, né, avalia as afirmações a seguir. Temos 4 afirmações. Na arquitetura, as cátedras góticas passaram a conviver com construções inspiradas na arquitetura clássica grega, verdadeiro. As pinturas e esculturas passaram a exibir imagens do corpo humano, belo e vigoroso, representando a dignidade humana, verdadeiro também. Afirmativa 3. A pintura trouxe a inovação de cores, dimensões e perspectiva, profundidade e nuances nunca vistos nas artes. Verdadeiro. E a arte continuou retratando unicamente temas religiosos. Essa é a alternativa falsa. A única alternativa, então, o correto é se afirmar o que está nas afirmativas 1, 2 e 3. Bom, era isso. Espero que tenha contribuído.
para esclarecer as dúvidas, né, sobre a prova, caso tenha acontecido, e que possa subsidiar aí vocês, a possibilidade, se necessário, de revisão, ok? Um abraço e até a próxima.